Gente, demônios gostam de água? Vejam esse vídeo do pastor Marco Feliciano pregando mais uma heresia das diversas que ele já pregou, e depois eu volto falando a verdade para vocês. Então os demônios são os anjos caídos que sofreram uma metamorfose. Essa metamorfose deles foi feita para eles ficarem aprisionados nas águas. Demônios amam águas. E eu provo. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos porcos, para onde eles correram? Porque eles habitam nas águas. Por que que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Por isso que demônios incorporam, porque eles habitam em águas. Deus modificou eles, modificou as moléculas deles. Vamos lá. Primeiro eu quero pedir a você que já deixa seu like e pedir também que, se não é inscrito do canal, você que me assiste agora, se inscreva e me ajude, por favor, a continuar combatendo as heresias. Alguém vai dizer, mas esse vídeo faz 2 anos, 3 anos, não importa o ano que foi falado. O importante é que nós estamos refutando e ensinando a verdade aqui, confrontando a heresia. Isso é muito importante. Comente e deixe o seu like aí para fortalecer. Olha, eu vou dizer para vocês que eu acredito piamente que nem os judeus messiânicos... Por que eu falo assim? Porque existem judeus que não creem no Messias. Vou repetir, nem os judeus messiânicos acreditam numa papagaiada dessa. Como é que pode os demônios habitar nas águas, gostarem, segundo a expressão do Marco Feliciano, amarem as águas? Não. Alguns acreditam que quando ele pregou essa mensagem, ele estava emocionado no altar, empolgado pela massa, pelo coro que estava ali ouvindo, pelos pastores que estavam em sua retaguarda. Então alguns creem que ele estava emocionado e motivado a trazer para o povo uma excelente ministração. Eu, para mim, acho que ele mais uma vez enxertou coisas, conceitos extra-bíblico, e mais uma vez, para enfeitar, para produzir um efeito impactante nas massas, trouxe heresia para dentro de um sermão simples de ser entendido. E esse sermão está baseado no Mateus, capítulo de número 8, verso 28 ao 34, quando Jesus expulsa os demônios, porque um evangelista fala que eram 2 homens, o outro fala que é 1. O importante aqui é o texto áureo, é o texto-chave. Jesus expulsando o demônio de uma pessoa que morava em sepulcros, num cemitério, e quando ele retirou os demônios, os colocando em porcos, numa manada de porcos, e esses porcos foram literalmente levados a se jogarem ladeira abaixo até ao mar. Ele se baseia nesse texto. Marco Feliciano trouxe uma heresia grandiosa que o povo não esquece, e nem tão pouco eu. E essa heresia, senhoras e senhores, é muito grave, porque o texto é muito simples de ser entendido, mas ele quis enfeitar, ele quis impressionar, aquele sermão dele textual, que faz história. Para mim, Marco Feliciano é um bom contador de história. Se você acha isso, deixe seu comentário aqui embaixo. Marco Feliciano diz que até podia provar, se baseando no capítulo 8 de Mateus, que os demônios gostam de água. Ele disse assim: os demônios entraram nos porcos e depois foram para as águas. Ele disse isso acreditando que os demônios amam as águas, que o próprio Deus modificou as moléculas dos demônios. Eita glória! Deus modificou as moléculas dos demônios para eles amarem as águas. Gente, não tem base bíblica, teológica, extra-bíblica em nenhum lugar. Eu procurei, não achei. Não tem. Quando Deus modificou as moléculas dos demônios. É impressionante, hein, Marco Feliciano?
Você, como contador de história, está um belo contador de história. Ele falou também que os demônios gostam de se incorporar nos homens, exatamente porque o homem, né, o indivíduo, é composto de 70% água. E também porque o cérebro é composto de 77% de água. Por isso ele diz que os demônios amam água, porque no cérebro tem água e no corpo também tem água. Gente, é impressionante como a exegese desses pregadores são extras bíblicas. Os grandes teólogos chamam de exegese. É uma exegese sem contexto. Tanto porque, gente, quando Jesus repreendeu os demônios, Jesus os lançou aos porcos. Jesus os lançou aos porcos, dando a ideia que demônios gostam de lugar sujo, de lugares imundos, de lugares vazios. Demônios não têm intenção de habitar em águas, porque demônios gostam de dominar, demônios gostam de escravizar, demônios gostam de entrar nas emoções, na psique, dominar o corpo da pessoa. Tanto é que os demônios fazem do corpo humano uma casa. Você vai encontrar isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. E diz a Bíblia no 43, no versículo 43 do Mateus capítulo 12, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura outra pessoa, porque ele não fica sem casa. Percebe que essa teoria do Marco Feliciano é infundada. Primeiro, se os demônios realmente amam as águas, Jesus então foi incoerente. Devia Jesus ter expulsado os demônios e colocado os expulsados para a água, mas isso ele não fez. Ele os expulsou para os porcos, para a manada de porcos. Segundo, algo muito importante que não pode ser deixado para trás: se eles amam realmente habitar nas águas, por que eles procuram casa para habitar? Ah, Feliciano, pelo amor de Deus, isso porque você é doutor em divindade. Imagine se não fosse. Deixe seu comentário o que você pensa sobre isso, porque olha, senhoras e senhores, é um absurdo, hein? É um absurdo a heresia do Marco Feliciano. Como é um vídeo que está um pouco quanto em alta por causa da heresia, e tem muitos canais se levantando como o meu para falar de heresia, eu também entrei na onda para falar sobre o Marco Feliciano, tanto porque, senhoras e senhores, é nessas heresias que muita gente dentro da igreja é enganada, e é nessa deixa de falar em verdades como se verdade, que muita gente vota num cidadão desse. Então tome cuidado, tanto porque demônios habitam em pessoas, principalmente vazias de Deus e sujas no seu caráter, na sua índole. Geralmente são pessoas que estão escravizadas, e aí Jesus, quando chegando e liberta-os, porque quando a gente conhece a verdade, o nome de Jesus é evidenciado, a liberdade chega. Marco Feliciano, responde para nós aí. Da onde você tirou essa ideia que demônios habitam e amam as águas? Onde o Brasil